Você já parou para pensar que nós somos os únicos responsáveis por não alcançarmos a plenitude da vida? E que a felicidade está à nossa disposição, mas nós não conseguimos compreender o caminho para alcançá-la? Em continuação ao episódio que exploramos sobre a abertura do Sermão do Monte, prosseguiremos nos ensinamentos de Jesus que nos direciona à plenitude da vida. Logo após a demarcação das bem-aventuranças e a clarificação das virtudes iniciais do cristão, Jesus destaca a identidade de seus seguidores com duas comparações de forte significado: sal e luz. Para a melhor compreensão do significado dessas identidades, é preciso fazer a leitura desses versos em conjunto com a promessa de que Cristo veio cumprir a lei e não aboli-la. Vejamos o significado teológico do texto. Mateus 5, capítulo 5, verso 13. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Neste contexto, a primeira observação é que ao cristão é dada a identidade de sal. Não há como ser meio cristão ou semi-cristão. Há de ser sal da terra. Seguir a Cristo significa ser distinto e agir como sal. Mas se aquele que segue a Cristo não abraça a integridade do Evangelho, perde sua função principal, restando a sorte de ser jogado fora e pisado pelos homens, portanto, não aproveitando a plenitude da vida. E ele prossegue, Mateus 5, capítulo 14, verso 14 e verso 16. Vocês são a luz do mundo. Não se podem esconder uma cidade construída sobre um monte. O verso 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Parece claro que Jesus quer de nós uma postura de distinção. Se em meio a trevas, mais forte ainda deve brilhar a luz. Isso significa dizer que não basta ser cristão só dentro da igreja, na comunidade religiosa, mas nos lugares mais obscuros é onde nossa luz mais deve brilhar. Em complemento, para entender essa plenitude da vida, Jesus afirma que ele veio cumprir a lei. E quando Jesus diz que ele veio cumprir a lei, ele traz uma interpretação que eleva a padrões quase que inalcançáveis pelos humanos. Ora, não podemos irar contra o próximo, olhar com lascívia, não resistir ao perverso, amar os inimigos, orar por quem persegue, e assim prossegue numa visível demonstração de que todos nós estamos muito aquém dos padrões de Deus. Então, Cristo veio cumprir a lei, e a lei se cumpre nele na cruz, que em nosso benefício nos faz ser apresentados na condição de justos perante o Pai, contanto que sejamos sal e luz. E a razão teológica para essa interpretação está precisamente na continuidade do que vem escrito no Sermão da Montanha. Veja o que está no Mateus 7, capítulo 7, verso 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Ora, é uma promessa que está nas Escrituras, inerrantes, infalível. E talvez você possa me perguntar, alguma oração tua, algum pedido, talvez tenha sido feito e não recebeu? Como essa promessa pode ser verdadeira? Caso a gente peça com a inclinação do nosso coração, que é marcado pela depravação da queda, o nosso querer não é compatível com a natureza de Deus, divina e perfeita. E, portanto, não pode ser concedido. Ao pedir, buscar e bater, precisamos pedir, buscar e bater como sal e como luz. Porque veja como diz em Mateus, capítulo 5, verso 16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A função do sal da terra e da luz do mundo é a glorificação do Pai. Se pedirmos para nós mesmos, deixamos de ser cristãos. A vida do cristão é amar ao próximo, amar o inimigo, não querer glória para si próprio. Isso me parece muito claro quando lemos a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 28 e 29.
Pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, pois ele os conheceu e os predestinou para ser conforme a imagem do Filho. Isso significa que o bem daqueles que amam a Deus é ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo, que é ser mais humilde, aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que quer a glória do Pai e não a própria glória. Portanto, este é o caminho para a plenitude da vida, não só na Jerusalém Celestial, mas aqui nesse mundo, porque é justamente aqui que Jesus quer que nós sejamos sal e que sejamos luz. Então, sabendo que a lei se cumpre em Cristo, nosso mediador com o Pai, que nos justifica, o nosso coração está na confiança da soberania de Deus, que vai sempre nos transformar cada vez mais em sal e em luz.